Olá, meu amigo! Nesta videoaula, estudaremos o capítulo 3º do livro Plenitude, intitulado Origens do Sofrimento. Passemos aos estudos. Ainda segundo o budismo, as origens do sofrimento se apresentam por meio de condições internas e externas, resultando daí outras duas ordens, as kármicas e as emoções perturbadoras. Podemos conceituar os sofrimentos kármicos como aqueles decorrentes da bagagem que trazemos do passado, subdividindo-se em provas e expiações. Por sua vez, os decorrentes das emoções perturbadoras se originam de maus hábitos mentais desta vida. É o caso de emoções como o ódio, a frustração, o desejo mal conduzido e o ofuscamento. Vejamos um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo sobre os sofrimentos kármicos. Quer dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conheceram sofrimentos? Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para que se vissem neste mundo abraços com tantas misérias e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não hão podido praticar nem o bem nem o mal? Esse trecho fica muito bem retratado no capítulo 8º e 9º do livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Vejamos. O menino Júlio sofria de fortes dores na garganta, mas a criança não havia feito nada na última encarnação que justificasse tais dores. É o ministro Clarencio quem explica o caso. É pena. Júlio envolveu-se em compromissos graves, desentendendo-se com alguns laços afetivos do caminho no século passado, confiou-se à extrema revolta, aniquilando o veículo físico que lhe fora emprestado por valiosa bênção. Rendendo-se à paixão, sorveu grande quantidade de corrosivo. Salvo a tempo, sobreviveu à intoxicação, mas perdeu a voz, em razão das úlceras que se lhe abriram na fenda glótica. Ainda aí, não se conformando com o auxílio dos colegas que o puseram fora de perigo, alimentou a ideia de suicídio, sem recuar. Foi assim que, não obstante enfermo, burlou a vigilância dos companheiros que o guardavam e arrojou-se à funda corrente de um rio, nela encontrando o afogamento que o separou do envoltório carnal. Como se vê, o menino Júlio sofria de causas do passado, pois de fato era uma criança. Nada de tão grave poderia ter feito naquela vida. No capítulo 5º do Evangelho, encontramos explicações também acerca dos sofrimentos que se originam nesta vida. Vejamos. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Os males desta natureza fornecem, indubitavelmente, um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Aprendendo a controlar nossas emoções de ódio, de desejo mal conduzido, eliminaremos pouco a pouco esses defeitos que nos trazem novos males. E se estamos estudando juntos nesta videoaula, é que já estamos dando o primeiro passo, ou seja, a busca do conhecimento. Faltará apenas a nossa força de vontade, a fim de alcançarmos a evolução a que estamos destinados. Todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e, desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isso é, há de estar numa existência precedente.
Creio que a história do menino Júlio já exemplificou muito bem a ação da lei de causa e efeito quanto a atos da vida passada. Sem dúvida, Júlio era a síntese de suas próprias experiências, autor de seu destino, como nós, que o elaboramos mediante os impositivos do determinismo e do livre-arbítrio. Mas, afinal, existe determinismo? Bem, podemos conceituar determinismo como tudo aquilo que não depende de nosso livre-arbítrio. Joana nos diz que esse determinismo, inevitável apenas em alguns aspectos, nascimento, morte, reencarnação, estabelece as linhas matrizes da existência corporal, propelindo o ser na direção da sua fatalidade última, a perfeição relativa. Note, portanto, que, segundo o autor espiritual, nascer, morrer e reencarnar seriam os únicos aspectos que independem do nosso livre-arbítrio, e poderíamos entender também como algo inevitável a perfeição relativa, a fatalidade última a que o ser está destinado. Todavia, embora todos atingiremos um dia essa perfeição relativa, ser feliz quanto antes ou desventurado por largo tempo depende do livre-arbítrio pessoal. Desse modo, o indivíduo é o resultado das suas atividades anteriores. E se você já começou a pensar no que deve ter feito no passado para justificar o que esteja passando hoje, pare por aí. Isso não vai te ajudar em nada. E quem diz isso é Emmanuel. Vejamos. Segue, não te detenhas nas sombras que se foram. O que se passou pertence aos domínios de Deus. Melhor seria você pensar que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, mãos à obra, meu amigo. Portanto, os sofrimentos humanos de natureza kármica podem apresentar-se sob dois aspectos que se complementam: provação e expiação. Ambos objetivam educar e reeducar, predispondo as criaturas ao inevitável crescimento íntimo, na busca da plenitude que as aguarda. Veja que Joana diz que provação e expiação são aspectos que se complementam, que vai no mesmo sentido do Evangelho, que diz que a expiação serve sempre de prova, mas a recíproca nem sempre é verdadeira. Como veremos alguns slides à frente, esse trecho já é um indicativo de que a linha que separa a prova da expiação é muito tênue, e isso quando ela existe, de modo que é muito difícil e arriscado afirmar categoricamente que a dor por que alguém esteja passando é uma prova ou uma expiação. Provação. Definição. A provação é a experiência requerida ou proposta pelos guias espirituais antes do renascimento corporal do candidato, examinadas as suas fichas de evolução, avaliadas as suas probabilidades de vitória e os recursos ao seu alcance para o cometimento. Para exemplificar a definição apresentada, trazemos um trecho do livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Camilo Cândido Botelho. Os mapas ou esboços encomendados eram organizados sob rigorosa obediência às instruções recebidas, encaminhando-se ao depois para a revisão e aprovação do templo, das sessões de análises e pesquisas e até para o recolhimento, onde os pretendentes os examinavam demoradamente, sob o critério de seus mentores e guias particulares. Um ponto interessante nessa definição de Joana, e que o livro de Ivone retrata muito bem, é que a experiência da aprovação, requerida ou proposta pelos guias espirituais, passa também pela opinião do reencarnante, auxiliado por seus mentores, obviamente. E que a aprovação é precedida da avaliação das nossas probabilidades de vitória. Tudo é perfeito na organização divina, ainda que, na ânsia de evoluirmos rapidamente, pedíssemos uma prova muito pesada, Deus, por meio de seus mandatários,
avalia se o peso do fardo é proporcional à resistência dos ombros. Arrematando a explicação, isso quer dizer que você é capaz de vencer a prova por que esteja passando. Alegre-se por isso, meu amigo. Objetivo da provação. Enquanto as provações constituem forma de sofrimento reparador que promove, as expiações apenas restauram o equilíbrio perdido, reconduzindo o delituoso à situação em que se encontrava antes da queda brutal. Temos aí uma clara distinção de objetivos entre a provação e a expiação. A provação visa promover, galgar degraus evolutivos. Já a expiação apenas o reconduz à situação em que se encontrava antes de um gravíssimo erro. A provação não é imposta, consistindo em tendências e outros fatores que facultam a mais ampla colheita de resultados educativos. Nada é imposto, podendo ser alterado o calendário das ocorrências sem qualquer prejuízo para a programação iluminativa do aprendiz. Quanto à sua intensidade, consiste em provas suportáveis, sem as quedas nos calabouços das paralisias, das alienações e das doenças irrecuperáveis. Por outro lado, se tal suceder, ou seja, doenças irrecuperáveis, alienações, ainda poderemos catalogar como escolha pessoal, por acreditar o candidato ser este o meio mais eficaz para a sua felicidade próxima, liberando-se da canga rude da inferioridade moral. Note, portanto, que mesmo doenças irrecuperáveis podem ser provações, na hipótese em que o reencarnante entenda que será um meio que o auxiliará a galgar degraus evolutivos mais rapidamente. Daí, como dito em slide anterior, a dificuldade de afirmarmos categoricamente que um caso concreto é prova ou expiação. Um outro indício, apenas indício, de que seja provação é a resignação e coragem demonstradas pelo educando e até mesmo na sua alegria diante das ocorrências dolorosas. Considerando-se a vida sob o ponto de vista causal, das suas origens eternas, as ocorrências na esfera física são de breve duração, não se alongando mais do que um curto período que, ultrapassado, deixa as marcas demoradas de como foram vivenciadas. Valem, portanto, quaisquer empenhos, os sacrifícios, as provas e testes que recompõem os tecidos dilacerados da alma, advindos das anteriores atitudes insensatas. Esse trecho faz todo sentido, uma vez que se um sofrimento durar, por exemplo, 70 anos, mas nos valer por toda a eternidade como meio de libertação de erros do passado que entravam na nossa evolução, valerão todos os esforços para superá-lo. Todavia, Joana foi muito pontual ao iniciar o parágrafo com a premissa de que se considere a vida sob o ponto de vista causal. O que isso quer dizer é que só conseguiremos verdadeiramente compreender o sofrimento como algo muito breve e que vale a pena passar se o observarmos sob esse ponto de vista causal, isto é, sob a ótica da vida espiritual, pois quem não consegue enxergar além do corpo de carne não vê razão no sofrimento. Com toda certeza, escaparia dele se possível. Seria algo lógico, não fosse a visão da vida espiritual, porque é a nossa visão imediatista falando mais alto. Expiação. Definição. As expiações, todavia, são impostas, irrecusáveis, por constituírem a medicação eficaz, a cirurgia corretiva para o mal que se agravou. É como nas doenças que acometem o corpo físico. Ao se agravarem, já não basta mais o comprimido da farmácia. Necessária se faz a mesa cirúrgica. E tal como o médico cirurgião, Deus não corta o paciente por prazer, mas sim porque sabe que é o meio que restou para uma verdadeira recuperação. É como vimos na videoaula da introdução. O corte é reservado para os casos em que o ramo não estiver dando mais frutos. Fora desse caso, as podas são mais do que suficientes. O intuito não é punir, mas sim recuperar. Mas, nos casos mais monstruosos,
como o de Hitler, por exemplo. Também seria ele passível de reabilitação? Como não? Hitler pode ter cometido as maiores atrocidades, mas também é criatura de Deus. E a resposta para o seu caso encontramos no livro de Miramês. Hitler pôde somente atingir aqueles que, na contabilidade divina, tinham registradas dívidas remontadas. Ele, prepotente em demasia, e os outros, auto-hipnotizados, dizendo-se seres superiores, ainda desconheciam que eram a escória do mundo, que os milênios e a dor iriam transmutar em pedras preciosas. Todo joio torna-se trigo pela força do progresso. Podemos tirar duas lições dessa passagem. A primeira é a de que nenhuma ovelha se perderá, ainda que isso exija milênios. E a segunda é a de que há injustiça, mas não há injustiçados. Pois, como se vê no caso de Hitler, embora as barbáries cometidas, somente foram atingidos aqueles que tinham grandes dívidas registradas. Não houve injustiçado algum. Quanto aos objetivos da expiação, já os estudamos nos slides referentes à aprovação. O que poderíamos acrescentar em um comparativo é que a ideia central é tão só fazer com que o ser retome a capacidade de produzir frutos, ao passo que na aprovação, a ideia é apenas auxiliar o aumento de sua produção, pois já está produzindo. As expiações são impostas, irrecusáveis e certamente muito mais intensas que as provações. Agora gostaríamos de apresentar um comparativo que pode ser encontrado no livro de Joana, entre as aparentes expiações e as expiações sem aparência exterior. Há, em nome do amor, casos de aparentes expiações, seres mutilados, surdos-mudos, cegos e paralisados, rancenianos e aidéticos, entre outros, que escolheram essas situações para lecionarem coragem e conforto moral aos enfraquecidos na luta e desolados na redenção. Jesus, que nunca agiu incorretamente, é o exemplo máximo. Por sua vez, transitam ainda na terra portadores de expiações que não trazem aparência exterior. São os seres que estertoram em conflitos cruéis, instáveis e insatisfeitos, infelizes e arredios, carregando dramas íntimos que os estiolam, afligindo-os sem cessar. Podem apresentar aparência agradável e conquistar simpatia, sem que se liberem dos estados interiores mortificantes. O primeiro caso serve para reforçar mais uma vez o risco que corremos ao tentar julgar o caso de uma pessoa em particular. Pode ser uma pessoa que não veio para se libertar de um débito do passado. Muito pelo contrário, um aparente devedor pode ser alguém que foi enviado para nos lecionar coragem quando enfraquecidos na luta. Já a explicação das expiações sem aparência exterior serve para que deixemos de invejar a vida de outros que acreditamos cegamente que estão passando a existência completamente incólumes, como se tivessem vindo a passeio. E tu, donzela, pobre criança lançada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que choras? O ruído das festas, dos prazeres do mundo, faz bater-te o coração. Também desejarias adornar de flores os teus cabelos e misturar-te com os venturosos da terra. Dizes de ti para contigo que, como essas mulheres que vês passar, despreocupadas e risonhas, também poderias ser rica. Oh, cala-te, criança! Se soubesses quantas lágrimas e dores inomináveis se ocultam sob esses vestidos recamados, quantos soluços são abafados pelos sons dessa orquestra rumorosa, preferirias o teu humilde retiro e a tua pobreza. As expiações podem ser atenuadas, não porém sanadas, e as provações mudam de curso, suavizando-se ou agravando-se conforme o desempenho do espírito. Olha aí a importância de nos esforçarmos, ainda que estejamos espiando ou passando por uma prova árdua,
conforme o nosso esforço, podemos suavizá-la. Acho importante anotarmos a mensagem de consolação de que o Espiritismo sempre se faz porta-voz. Se mostrasse apenas as dores, o Espiritismo não teria cumprido sua missão. E um relato que muito nos conforta e exemplifica essa oportunidade de aliviar o fardo que carregamos se encontra no livro A Vida Escreve, pelo espírito Hilário Silva e psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira. Saturnino era francamente dos melhores homens, a caridade em pessoa, sempre pronto a auxiliar. Eis que um dia ele se feriu gravemente na fábrica onde trabalhava, e após a operação médica, eis que o cirurgião informou que, embora a gravidade, Saturnino perderia apenas o polegar. Todavia, Saturnino começou a se sentir desamparado, entregue à tristeza inútil. Até que à noite, durante a reunião espírita, o benfeitor lhe esclareceu que 80 anos antes era ele poderoso sitiante no litoral brasileiro, e certo dia, porque pobre empregado enfermo não lhe pudesse obedecer às determinações, Saturnino, com suas próprias mãos, obrigou-o a triturar o braço direito no engenho rústico. Por muito tempo havia ele se culpado por tal fato, de modo que no plano espiritual implorou existência humilde, em que viesse a perder no trabalho o braço mais útil. Todavia, como desde a mocidade trabalhou pelo bem aos demais, ao invés de perder todo o braço, bastou-lhe a perda de um só dedo, pelo que não havia motivo para tristeza, mas sim para que se regozijasse. É ou não é um consolo que o Espiritismo nos traz? Com esse slide, encerramos o estudo da primeira parte do capítulo 3º, esperando que o conhecimento adquirido lhe auxilie a compreender as causas dos sofrimentos por que passa, sem o que não é possível atuar eficientemente para cessá-las. Fica ainda o convite de sempre para que você leia a obra oportunamente e possa colher os ensinamentos diretamente da fonte. Até breve.